mil. Antes não tinha. Agora tem. A Brasil Central é a emissora do Centro-Oeste que mais cresce quando o assunto é redes sociais. Tá feito? Olá, bom dia! Um ótimo dia para você, um excelente dia hoje. São 8 horas da manhã desta sexta-feira, 18 de julho. Bom dia para você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Vamos juntos? Vamos agora aos destaques do Mundo em Sua Casa. Polícia prende pastor acusado de estuprar adolescente em Valparaíso, no entorno de Brasília. Para ter onde morar, governo de Goiás entrega casas para famílias em vulnerabilidade social no sul do estado. E em Flanelinhas são detidos na região do Camelódromo de Campinas por extorsão disfarçada de ajuda na área azul. Na política, vamos repercutir a passagem do presidente Lula por Goiânia durante o Congresso Nacional dos Estudantes. E em pronunciamento em rede nacional, Lula diz que carta de Trump é chantagem inaceitável. Chama políticos brasileiros que apoiam o tarifaço de traidores da pátria e ameaça taxar Big Techs. Esses e outros destaques você confere agora. Oito horas e 1 minuto, estamos ao vivo com o Mundo em Sua Casa, levando para você as principais notícias do Brasil e do mundo e sempre contando com a sua participação. Aqui aparece minha rede social, Mariana Távora, _TV, lá no Instagram, já me segue para a gente bater um papo por lá. E no nosso canal no YouTube, youtube.com.br/TV Brasil Central, já estamos ao vivo, nossa live está aberta, é só mandar sua mensagem lá, seu comentário, sua sugestão de assunto para que a gente possa abordar aqui e conversarmos juntos. Porque a gente faz esse programa junto aqui, tá bom? E claro, o nosso WhatsApp, 99109-5099. Já salva esse número lá no seu celular para que você possa sempre mandar sua sugestão de assunto. Você está na rua aí, você é o nosso repórter. Você pode mandar qualquer flagrante que você tenha visto, qualquer reclamação que você tenha da sua cidade, do seu bairro. Manda para a gente para que a gente possa mostrar aqui no Mundo em Sua Casa e em todo o jornalismo da TV Brasil Central, tá bom? Lembrando para você que o nosso aplicativo TBC Flix está para qualquer celular, tanto Android quanto iOS. Então não perca a oportunidade de baixar e assistir a programação de onde você estiver, tá? Vamos agora dar uma olhada, abrir nossa janela para vermos como está a cidade. Nesse trecho aqui é a Avenida Rio Verde com a São João, Aparecida de Goiânia com Goiânia, essa divisa, né? Que a gente mostra o trânsito para você fluindo tranquilamente na região de Aparecida. Para onde vamos? Avenida 85, extremamente movimentada como sempre aqui, nesse trecho que dá acesso ao Parque Areião, aquela região de clínicas do setor marista. Muito movimento, principalmente, claro, sentido o centro. E agora vamos para o Morro do Mendanha, mostrando para você do Alto Goiânia. Hoje fez bastante frio, mínima de 13 graus, né? E a umidade relativa do ar deu uma melhorada, hoje deve dar uma melhorada, né? Ontem estava em torno de 60 e poucos %, hoje vai subir um pouco a máxima da umidade do ar em torno de 70%, tá? Mas mesmo assim está muito seco, então vamos se cuidar. Vamos agora às capas dos principais jornais. Vamos começar aqui com o jornal O Popular, que traz: não é um gringo que vai dar ordem a esse presidente, diz Lula. Jornal daqui: tragédia na BR-153, motorista de caminhão teria cochilado. O Hoje: taxação de Trump de 50% trava exportações de carne bovina e alerta agronegócio. Correio Brasiliense: projeto ambiental divide o Brasil há 4 meses na COP30. Folha de São Paulo: Lula diz que Big Techs têm de seguir lei e cita políticos traidores da pátria. O Estadão, Estado de São Paulo: Lula ameaça taxar Big Techs e vai à TV para exortar o nacionalismo. Jornal O Globo:
Divisão no governo pressiona Lula em sanção de lei que reduz proteção ambiental. Agora a gente vai para o The New York Times. O americano traz: Trump autoriza a Procuradoria-Geral a solicitar a liberação de alguns materiais de Epstein. A procuradora deve pedir a um juiz que divulgue o depoimento do grande júri. Mas a solicitação do presidente Trump fica muito aquém dos clamores públicos que querem acesso a todos os arquivos do caso de Jeffrey Epstein. Agora a gente vai para o inglês The Guardian. Trump solicita a liberação das transcrições do grande júri de Epstein em meio a relatos de uma nota de aniversário obscena, né? O presidente orienta a procuradora-geral a buscar liberação de depoimentos de caso de tráfico sexual e ameaça processar o Wall Street Journal. E é isso. Esses foram os principais destaques dos jornais do Brasil e do mundo para você. E é claro que a gente sempre tem os nossos convidados para a gente bater um papo aqui e comentar os nossos assuntos. Nessa sexta-feira, a gente recebe aqui a contadora e pesquisadora em finanças, Ana Flávia Rezende, para comentar nossos assuntos de política. Bom dia, Ana Flávia. Bom dia, Mariana. Bem-vinda de volta. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Meu companheiro, Dr. Márcio, o Alex, que está ali nos bastidores. Muito bom dia. Vamos tentar trazer informação de qualidade a vocês. É isso. Márcio Manuel. Muito bom dia, Mariana Távora, bom dia também a minha amiga Ana Flávia Rezende, abraçar também o nosso telespectador da TV Brasil Central. Hoje, dia 18 de julho, sexta-feira, dia do veterano de guerra e dia internacional de Nelson Mandela. Nelson Mandela, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1993, junto com Frederic Leclerc. Ele que deu o pontapé inicial para acabar com o sistema de apartheid na África do Sul. Então vem para cá, vem participar conosco, mande seu recado. O Márcio Manuel não é só política, ele é cultura também, história, entendeu? Maravilhoso, Mariana. Traz umas atualidades muito pertinentes. O dia de Nelson Mandela, maravilhoso, sempre bom lembrar. É isso. E olha, após décadas aguardando por melhorias nas condições de tráfego, a região sudoeste finalmente tem motivos para celebrar. As obras de pavimentação da rodovia GO 319 começaram oficialmente, trazendo grandes expectativas para a população local. A gente vai ver agora na reportagem. As obras de pavimentação nos quase 33 quilômetros da GO 319, que liga o município de Castelândia ao distrito de Denislópolis, já começou. O governador em exercício, Daniel Vilela, fez questão de vistoriar o local. É o estado de Goiás, porque essa é uma das regiões hoje que apresenta um maior nível de produção, nível de produtividade, de eficiência no campo, e que terão aqui uma importante via de escoamento ligando a cidade de Castelândia até Quirinópolis, mas que, como dito aqui por outros prefeitos, vai atender toda uma região que é altamente produtiva, que produz aí grande parte das nossas safras aqui no nosso estado. Então, uma obra do Fundeinfra em execução, teremos já metade dela, um pouco mais, executada ainda nesse ano. As obras de pavimentação da GO 319 já estava sendo esperado há vários anos pelos moradores. A rota é utilizada para escoar mais de 1 milhão de toneladas de grãos e ainda interliga duas importantes malhas viárias, a GO 206 e a BR 452, responsável por conectar o sul do estado com o sudeste do país. O governador Ronaldo Caiado, junto com Daniel Vilela, vem firmando e pagando todos os compromissos feitos. Eu gosto de dizer que essa gestão não faz promessas, ela faz compromisso. E aqui hoje a gente está provando mais um compromisso, uma obra dessa que já foi estaqueada aí N vezes, 50 anos de promessas, e hoje é uma realidade. Que vai ser um fluxo muito grande, tem aqui São Simão, que é onde é o porto, Aqui é uma região muito de agricultura, onde tem sombra de dúvida vai ser da suma importância essa rodovia. O presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Pedro Salles, falou sobre a importância da obra e prazo de entrega. Aqui a gente tem mais ou menos uns 10% de obra executada, a gente vai ter 90 dias de trabalho muito intenso pela frente, agosto, setembro e outubro. Se Deus quiser, um pouquinho de novembro, vamos ver, as chuvas é que vão decidir isso, vai ficar dependendo disso. Mas a nossa expectativa é de 15 a 18 quilômetros pavimentados aqui,
O resto da obra a gente conclui no primeiro semestre do ano que vem. Coisa boa para a região, né? E olha, a Polícia Civil de Goiás prendeu o pastor Givan. Você lembra que a gente mostrou aqui no Mundo em Sua Casa? O Givan Gonçalves dos Santos, de 55 anos, ele estava foragido e é acusado de estupro de vulneráveis, o Alex Atanásio. Quem traz essas informações, a gente mostrou esse caso, né, ontem, e ele estava foragido até então, né? Alex, bom dia. Bom dia, Mariana Távora, um bom dia especial para quem está acompanhando o Mundo em Sua Casa aqui pela telinha da TBC e também pelas nossas redes sociais. Um bom dia também especial para os nossos convidados de hoje. Pois é, Mariana, é Gilvan Gonçalves dos Santos, ele tem 55 anos, depois de várias negociações com a polícia, ele resolveu se entregar. E o que acontece, Mariana, como mostramos ontem? Ele havia iniciado umas conversações com uma adolescente, através das redes sociais, do WhatsApp, adolescente de 14 anos, em que estava passando por um processo de tristeza, de depressão. E aí os fiéis da igreja do pastor Gilvan, ficaram perplexos, porque não imaginava, que o líder religioso poderia estar cometendo um crime como esse. E aí, Mariana, ele foi então indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, de forma virtual, isso mesmo, de forma remota, uma modalidade de crime aí em que muitos criminosos vêm se escondendo através de aparelhos eletrônicos, e aí aliciando menores, para práticas abusivas sexuais. Aí ele começou a mandar mensagem para ela, falando, olha, vem aqui na igreja que eu vou te passar um óleo, um óleo ungido no seu corpo. E começou a pedir imagens íntimas dessa adolescente, a pedir fotos da calcinha, fotos das pernas, dos braços. E a menina, achando aquilo estranho, lógico, resolveu comentar com a mãe dela, e a mãe dela, então, já também procurou a polícia para relatar esse comportamento estranho do pastor Gilvan, já que, como eu disse, os fiéis da igreja não esperavam esse comportamento dele. E a menina chegou, sim, a mandar algumas fotos, mas, segundo ela, não mandou fotos íntimas como ele já havia pedido. E, inclusive, Mariana, agora que o inquérito já segue para a conclusão, o pastor Gilvan também já foi indiciado por um outro crime com a mesma modalidade, o crime de estupro de vulnerável virtual com uma criança de 10 anos de idade. Ou seja, ele já era reincidente nesse crime. E aí chama a atenção justamente, Mariana, porque as pessoas podem estar se perguntando, mas ele não tocou, não houve de fato ali o ato físico, mas é sim crime, esse tipo de modalidade virtual, onde o criminoso vai coagindo ali a vítima através de meios eletrônicos. E então, que a justiça agora seja feita, Mariana. Com certeza, Porque a criança é colocada nesse ambiente de sexualização, sem querer, sem nem entender o que está acontecendo, e em se tratando de uma criança com menos de 14 anos de idade, é estupro, de toda forma, Alex, obrigada. Obrigado. E olha só, o motorista da carreta que bateu de frente com um ônibus que levava estudantes do Pará para Goiânia, na BR-153, em Porangatu, pode ter dormido ao volante. Essa é a hipótese levantada pelas primeiras apurações sobre o acidente. 3 estudantes morreram, além do motorista do ônibus e o condutor da carreta. O motorista da carreta foi identificado como Keinen Laurentino de Oliveira, de 31 anos. As demais vítimas são o também condutor Ademilson Militão de Oliveira e os estudantes Ana Letícia Araújo Cordeiro, Leandro Souza Dias e Welferson Campos Alves. Dos 75 feridos, 4 ficaram em estado grave. As vítimas foram levadas para hospitais de Porangatu, Uruaçu e Alvorada, no Tocantins. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Goiânia no 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes, que reuniu cerca de 10 mil universitários de todo o país. As imagens foram feitas pelo Cleomar Fernandes. O repórter Vitor Silva acompanhou a visita do presidente da República e traz mais informações. Lula chegou à capital goiana por volta das 10h30 da manhã. Antes da cerimônia oficial, ele se encontrou com os sobreviventes do acidente que matou 5 pessoas na BR-153, em Porangatu. A tragédia matou 3 estudantes da Universidade Federal do Pará, que estavam a caminho do Congresso.
O encontro aconteceu em uma sala reservada da UFG e não teve a presença da imprensa. Na abertura da cerimônia, o ministro da Educação, Camilo Santana, prestou homenagem às vítimas. Letícia, Welferson Campos e Leandro Souza, e ao servidor da nossa Universidade Federal do Pará, Adenilson Militão, que tiveram suas vidas interrompidas no trágico acidente na BR-153 na madrugada dessa quarta-feira. O presidente esteve acompanhado de outras autoridades, entre elas a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, e a deputada federal goiana, Adriana Corsi, além da presidente da UNE, Manuela Mirella. Durante a ocasião, Lula sancionou o projeto de lei número 3.118 de 2024, que trata da inclusão de políticas de assistência estudantil como prioridade para recebimento de recursos do Fundo Social. O CONUNE é considerado o maior espaço de encontros e debates entre estudantes universitários do Brasil. Durante os 5 dias de evento, acontecem discussões sobre política, cultura e educação. A organização espera receber mais de 10 mil jovens até o final do Congresso. O evento segue até o dia 20 de julho. O tema "O Brasil se une pela soberania" remete à recente crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. Em discurso, Lula fez críticas ao presidente norte-americano Donald Trump e disse não aceitar que ninguém interfira nos problemas do Brasil. Respeito à soberania de cada Estado. O Brasil tem 201 anos de relações diplomáticas com os Estados Unidos. Não é 200 dias, é 201 anos. O Brasil tem um déficit comercial de serviço e de comércio de 410 bilhões em 15 anos. Portanto, os Estados Unidos é muito superavitário com relação ao Brasil. Nós não aceitamos que ninguém de nenhum país fora do Brasil se meta nos nossos problemas internos do Brasil. O chefe do Executivo Federal ironizou o pedido de condenação de Jair Bolsonaro e falou sobre a relação de Trump com o ex-presidente. Manda o filho dele para os Estados Unidos, vai lá pedir para o Trump me absolver, vai lá pedir, vai. E fica abraçado na bandeira americana, esse patriota falso. Nós vamos tomar a bandeira verde e amarela. Lula direcionou ataques a Trump ao dizer que se o presidente americano morasse no Brasil e tentasse fazer o que fez no Capitólio, também seria julgado. Completou dizendo que o Brasil também deve taxar as empresas digitais norte-americanas, como forma de resposta à taxação de 50% anunciada por Donald Trump. A gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Olha, a gente tem muita coisa para falar a respeito dessa matéria, principalmente do posicionamento, né, do presidente Lula. Bom, inicialmente eu vou começar com a questão do evento em si, porque também teve polêmica durante o evento, porque tem até um vídeo que está circulando nas redes sociais, estou tentando trazer aqui para vocês, de vários estudantes invadindo o centro de eventos lá da UFG, o que gerou uma preocupação, porque como o presidente estava lá, tem todo um processo para entrar detector de metais, né? Você chegou a ver? Isso, a gente assistiu o vídeo juntos aqui e é comum, né? Porque, não sei se vocês conhecem o centro de eventos da UFG, as entradas são estreitas e aí sempre que tem eventos oficiais, se colocam os detectores de metais. Nesse caso, o controle com certeza estava rígido. O que não justifica, é claro, essa invasão e essa selvageria. Já demonstra o tipo do público que frequentou o evento. E aí o que eu destaco, Mariana, nesse sentido, é o uso
dos políticos, não só do presidente Lula, como também do Trump e antes disso, o Bolsonaro, o uso dessa posição política, dessa posição que foi dada a eles pela democracia para manifestar-se politicamente e tentar influenciar o povo politicamente. Isso também é uma falta de liberdade, né? Então, as pessoas... A minha bandeira aqui fica para que a gente tenha cada vez mais atenção em relação a isso no tocante ao uso desse espaço que foi dado a essas pessoas pela democracia, pelo voto, para influenciar, para se manifestar politicamente. Eu gostaria que os nossos políticos se comprometessem mais com a imparcialidade. A gente estava até falando antes enquanto estava rolando a matéria, a respeito dessas alfinetadas. Teve até um pronunciamento que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas essas alfinetadinhas, me parece que acaba prejudicando mais. Qual a sua opinião? Para uma negociação, sempre não é muito bom você fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que o presidente poderia se posicionar no momento certo, evidentemente porque ele é livre para falar o que ele quiser. Mas, querendo ou não, acaba aumentando a animosidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo detalhe, eu quero criticar a organização do evento. Eu acho o espaço lá muito pequeno. 3 mil pessoas. Eu fui no show daquele Tony Garrido nesse mesmo espaço. E também não lotou igual o do presidente. Então, deveria ter colocado o quê? O ginásio de Goiânia Arena. O Estádio Olímpico. Como é que vai colocar a vinda de um presidente aonde vieram estudantes, União Nacional dos Estudantes, na 60ª edição, num local como aquele ali com 3 mil pessoas, aonde tomou posse os vereadores, os 37 vereadores e vereadoras de Goiânia. Citei aqui o show do Tony Garrido, eventos, teoricamente, imensamente menores. Sim. Então, eu quero criticar. Subestimaram a figura do presidente. Reconheço que aqui em Goiás ele teve quase 60% dos votos com relação... Desculpa, o Bolsonaro teve 60% dos votos, ele em torno de 38%, 39%, porque tivemos outros candidatos. No segundo turno, mais ou menos isso também. Reconheço esse detalhe. É um estado de direita, a cidade é de direita, Goiânia menos de direita que é o estado, mas subestimaram. Então, a minha nota 0 para a organização, porque poderiam ter colocado em espaço maior e evitaria. Com relação ao vídeo, todos os vídeos que eu vi, tanto de postagem de pessoas que são mais famosas, de youtubers, etc e tal, influenciadores, o vídeo é o mesmo, o ângulo é o mesmo, pelo menos que eu vi. A imagem é a mesma. Então eu me reservo o direito de desconfiar desse vídeo. Você desconfia do vídeo? Porque é o mesmo vídeo, o mesmo ângulo, o mesmo momento o tempo inteiro. Mas é isso aí mesmo. Deixa eu te falar, a UFG, inclusive, até se posicionou, estou tentando pegar aqui a nota deles, mas eles se posicionaram e falaram a respeito disso. Como era um evento com o presidente, tinha uns detectores de metais, aquelas estruturas várias, né, para que as pessoas, para manter a segurança. Sim. É preciso ter todo evento do presidente da República, independente de ser Lula, Bolsonaro, tem essa particularidade. E aí, a guarda de lá informou, já atingimos a capacidade máxima, não dá para ninguém entrar mais. Mas aí nós estamos falando de estudantes, que teoricamente são pessoas esclarecidas e não tem como invadir do jeito que foi feito, né? Isso Mariana, aí já é bandalheira, claro, né? Claro. Mas são estudantes, exatamente, são jovens. Então, assim, é importante a gente lembrar, não sei quem for aí que está nos assistindo, que foi na posse do prefeito de Goiânia e dos vereadores, também tinha o mesmo esquema de segurança, você aguardava, no mínimo, 40 minutos para acessar o evento. Porque realmente eles passavam um por um lá e vendo tudo que você estava portando para garantir a segurança dentro do local. Agora, imagina fazer isso com estudantes da UFG e de todo o país que são conhecidos por já terem uma mentalidade de esquerda, não obedecem regras.
ou só obedecem regras que eles próprios acreditam, ou estão ali para questionar regras. O próprio evento, que é o Congresso da Uni, ele é para fomentar esse tipo de raciocínio, de questionar as regras. Então, são as pessoas que frequentam, eles não vão mesmo ter essa paciência. Como estudante que já fui da UFG, conheço e posso dizer que eles não vão mesmo ter essa paciência de aguardar 40, 50 minutos para acessar o evento. Sem contar que na posse do prefeito e dos vereadores e vereadoras, era um evento mais formal, pessoas mais maduras, né? Pessoas mais velhas, etc e tal, então é diferente. Um outro detalhe que eu vi também, só que isso não foi vídeo, foi um texto, tinha uma organização de estudantes de direita lá. Tudo bem que o evento é aberto para todos, reconheço. O acesso é democrático. Agora, alguém do jovem, do segmento de direita, inclusive do Partido Novo, inclusive, está lá, junto com o pessoal de esquerda, pode levar também a confusão. Não sei se foi isso também. Além do que vocês disseram, isso também. Mas eu acho que é um local inoportuno. Repito, é livre. Mas tem coisas que é melhor evitar. O país está dividido. As famílias estão divididas. Né? Os amigos estão divididos. É lógico que lá vai dar problema. Vamos lá, continuar, porque o presidente Lula, em pronunciamento em rede nacional, de rádio e TV, nesta quinta-feira, ele chamou a carta enviada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, de chantagem inaceitável. Lula afirmou que o governo brasileiro realizou mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos e que encaminhou no dia 16 de maio uma carta que não foi respondida. O petista também defendeu o judiciário brasileiro e afirmou que tentam, interferir na justiça brasileira e é um grave atentado à soberania nacional. Vamos dar uma olhada na fala dele. Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Apostam no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo. Agora, olha só, o presidente Lula, ele também criticou políticos brasileiros que apoiam, então, como a gente acabou de ver, as medidas tomadas pelo presidente dos Estados Unidos e chamaram ele de verdadeiros traidores da pátria, que foi o que a gente ouviu ele falando. Vamos ver um outro trecho desse discurso do presidente, desse pronunciamento. O Pix é do Brasil. Não aceitaremos ataque ao Pix, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo e vamos protegê-lo. Defesa da nossa soberania também se aplica à atuação das plataformas digitais estrangeiras no Brasil. Para operar no nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras são obrigadas a cumprir as regras. No Brasil, ninguém está acima da lei. É preciso proteger as famílias brasileiras de indivíduos e organizações que se utilizam das redes digitais para promover golpes e fraudes, cometer crime de racismo, incentivar a violência contra as mulheres e atacar a democracia. Além de alimentar o ódio, violência e bullying entre crianças e adolescentes, em alguns casos, levando à morte. E desacreditar as vacinas, trazendo de volta doenças há muito tempo erradicadas. Pois é, bom, a gente percebe que esse pronunciamento ele vai na mesma linha do que ele falou no Congresso da Uni, Ana. Ele resolveu utilizar o embate direto, ao presidente Trump e aos Estados Unidos, Porque a gente está falando dos Estados Unidos, o presidente Trump é os Estados Unidos, Sim, mas volta a destacar o uso do espaço público que foi garantido a ele como presidente da República para jogar para a plateia, para expor e tentar puxar apoiadores para si, tentar influenciar o comportamento do público. Não que outros presidentes não fizessem, aliás, quem deu aula disso foi Bolsonaro, mas eu peço que o povo se atente a isso, porque
esse espaço de horário nobre, ele é um espaço da presidência da República. Então, o que o povo brasileiro esperava do presidente da República é que houvesse esclarecimentos mais claros, com mais informações, e não meus amigos e minhas amigas, o PIX é do Brasil, não essas questões políticas, não esse pronunciamento extremamente político. De duas, uma, ele está subestimando o povo brasileiro, o raciocínio, a capacidade de entendimento do povo brasileiro, ou está começando a fazer campanha antes da hora. É isso que eu destaco, Mariana. Eu ia falar isso agora. E a gente está falando nessa semana toda, né, Márcio, a respeito dessa questão que a gente precisa levar em consideração que nós já estamos em ano eleitoral. É só o ano que vem, mas nós já estamos. 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses e meio. Mas já começou, não tem como. Sim, claro, há muito tempo. A posição de ambas as partes já começou. Mas uma coisa, Mariana, é você utilizar o Congresso da Uni, onde você foi convidada. É um espaço, é um evento extra-governo, para se posicionar e fazer discursos inflamados. Outra coisa é você usar o horário nobre que é pago pela presidência da República. Pois é. Márcio, essa posição de embate em relação às decisões talvez não seja a melhor opção. O que você acha? Eu discordo da análise da Ana Flávia, não totalmente, em parte eu concordo com ela, mas tem coisa que não tem como fugir. O que acontece, essa carta do Donald Trump para o presidente Lula, uma carta aberta, uma carta onde todo mundo tem acesso, ou seja, um procedimento estranho, partindo do presidente da maior potência para o presidente da 10ª maior potência, aquilo ali foi claramente, escancaradamente uma chantagem. O primeiro parágrafo da carta fala abertamente: vamos acabar com a caça às bruxas. Eu gosto dessa imagem, olha só. Olha só o terno, que coisa linda. Faltou você trocar a gravata, era para ser azul. Eu ainda fui mais petista do que o próprio presidente. Você é mais petista do que o próprio petista. Eu vim de gravata vermelha, ele não. Então, no primeiro parágrafo da carta fala: cessa imediatamente, letra cavalar em negrito, caça às bruxas, deixa em paz a família Bolsonaro. Ou então o quê? Ou então vou taxar o Brasil 50%? Então, querendo ou não tem como ele fugir. E ele, o presidente Trump, que segundo o The Washington Post, ele cometeu 21 mentiras por dia durante os 4 anos de mandato dele, ele vem e fala do PIX. PIX foi criado no governo de Michel Temer, mas foi mais intensamente utilizado, aí que fez sucesso mesmo, no governo Bolsonaro, e hoje é um patrimônio de todo brasileiro e toda brasileira. Então não tem como fugir. Atacou também a 25 de março. Ora, se for fechar 25 de março, vai fechar quantos camelódromos ou afins ou semelhantes no Brasil? Quantas milhares de pessoas e famílias vão ficar sem seu ganha-pão? Então o Trump ele tem que se preocupar. Ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ele que se preocupa com os Estados Unidos. Ele não é imperador do mundo. Então o presidente Lula, por mais que ele tenha falado nesse evento, mas todo evento, Mariana, telespectadores e Ana Flávia, todo evento que ele vai, ele fala de tudo, de todos os aspectos. Então, eu não vejo necessariamente que houve uma canalização só para uma pré-campanha para tentar a reeleição. Mas a questão em 2026. é que ele não trouxe uma solução. Ele não trouxe um posicionamento, nós vamos fazer isso, nós já fizemos isso, porque esse momento é para dar satisfação, né? A solução é com o ministro da Indústria e Comércio, mas ele tem que falar, Geraldo Alckmin. Aquilo não é um pronunciamento à nação, ele falou tinha que carta, foi comunicar à nação. Em maio e não foi respondido até hoje, ele falou aí. Olha só, a Luciene Moraes aqui, ele manda mensagem e fala assim, ela manda mensagem, né? Mas ele não só usava vermelho, o Lula, agora fala de patriotismo e fica ao lado da bandeira do Brasil. Horário nobre é pago por nós, pagadores de impostos. Eu vou só comentar o seu terno junto com o dele. O vermelho é porque é por causa da cor da estrela do PT, né? Ele tem liberdade de passar a cor que ele quiser, viu, Maria? Todas as cores são dos brasileiros. É lógico. Mas é claro que ele não ia usar. Vou mandar um abraço aqui para Karina também, que mandou mensagem para a gente, participando aqui da nossa
no nosso WhatsApp. Manda mensagem também pra gente no nosso YouTube, a gente está ao vivo lá, tá? youtube.com.br/TV Brasil Central e também no nosso WhatsApp 99109-5099. O que você estava falando? Não, eu estava dizendo que o presidente... Eles falaram muito isso da Adriana Cosse. A Adriana Cosse foi a única parlamentar dos 17 que votaram contra essa PL da devastação, ok? Mesmo o Rubens Ottoni, que também é do PT, votou a favor. Então, ela é sempre atacada pelo aquele Fred Rodrigues, ela não podia usar outra cor que ela atacava. Ah, por que você não usa o vermelho? Querendo enfiar no eleitor bobinho da Lobrinha, aquele eleitor que acha que comunista come criança até hoje. E eu quero desafiar que país que é comunista? Eu não falei socialista, eu falei comunista. Então, querendo denigrir. A Adriana Costa usa a cor que ela quer, a Cátia Maria usa a cor que ela quer. Olha, bora lá continuar aqui, seguir, porque a gente tem muita coisa, inclusive, para falar. Daqui a pouquinho a gente traz mais informação para a gente discutir aqui, porque o governo de Goiás entregou 30 casas do programa Pra Ter Onde Morar em Inaciolândia, no sul do estado, através do programa Goiás Social, AGEAB e CEINFRA. A Jaque Moura esteve lá e traz para a gente. Daniela ficou emocionada ao receber as chaves da sua nova casa das mãos do governador em exercício, Daniel Vilela. As lágrimas são de alegria e alívio de sair do aluguel. Pagando aluguel aqui não encontra serviço fácil e passando dificuldade. Como é que vai ser a partir de agora? Só felicidade, só agradecer a Deus. Além da Daniela, outras 29 famílias de Inaciolândia também vão sair do aluguel. Isso porque o governo de Goiás, por meio do programa Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação e da Secretaria de Estado de Infraestrutura, entregaram moradias a custo zero nesta quinta-feira. É graças ao sucesso desse programa de casa a custo zero no interior do estado, levando essa oportunidade dos municípios pequenos também receberem esse investimento tão importante. As moradias do programa Pra Ter Onde Morar beneficiam famílias em situação de vulnerabilidade social. Já foram milhares de casas entregues em todo o estado. É o governo de Goiás levando dignidade a famílias goianas. As casas são construídas através da Agência Goiana de Habitação, em terrenos cedidos pela prefeitura do município. O prefeito de Inaciolândia comemorou a parceria. 30 famílias que estão muito felizes, vocês vão ver aí a emoção de receber essas chaves. 30 famílias carentes que pagavam aluguel, moravam em más condições e hoje está em umas casas de excelente qualidade. Está todo mundo feliz. Inaciolândia está feliz. Os deputados federais Daniel da Agrobom e Flávia Moraes falaram sobre a importância do maior programa habitacional do Brasil. É dar dignidade para as pessoas que realmente precisam. Eu, como deputado federal, estou muito feliz de poder participar de todas essas realizações que o nosso estado de Goiás tem realizado. A casa própria, ela não é o sonho de um dia, de uma semana, é o sonho de uma vida. E aqui várias famílias realizando esse sonho. E olha, continuando falando em sonho, o sonho da casa própria é realizado para 39 famílias de Aloândia. O governador em exercício, Daniel Vilela, entregou as unidades na manhã desta quinta-feira. São habitações do programa Pra Ter Onde Morar, que entrega casas a custo zero. O Pedro Henrique Rabelo e o cinegrafista Washington Soares acompanharam a entrega dessas casas. Vamos ver? Entre as 39 famílias contempladas está a da Jéssica, que não vai precisar mais pagar aluguel de R$ 350 em Aloândia. É muito bom saber que eu não tenho que pagar aluguel mais, né? Saber que eu tenho um lar que eu posso falar que é meu. É muito bom ter um lar para meus filhos, né? Muito bom mesmo, eu agradeço a Deus. 350 que eu pagar de aluguel já dá para mim pôr alimentação dentro de casa, muita coisa para quem tem 3 crianças, né? Não é fácil. A Sara é cadeirante, mora sozinha e está há 8 anos na cidade. Ela ficou emocionada. É muita emoção, só tenho que agradecer a Deus e todos que me ajudaram. Entre as 39 famílias contempladas está a Leomara. Ela tem 5 crianças e vai morar aqui nessa casa. E ela foi contemplada ainda 2 vezes, porque ela recebeu a casa mobiliada, um presente do presidente da AGEAB, Alexandre Baldi. Leomara, me apresenta a sua nova casa, mulher. Aqui é a sala,
com esse sofá maravilhoso, lindo. Tudo presente. Aqui é tudo presente, uma televisão linda, a mesa é linda, o balcão, a minha geladeira, olha que linda. Meu armário, olha que coisa boa, mais maravilhosa do mundo. Meu fogão, com as minhas panelinhas, já vou cozinhar. E lá pra dentro, tem mais coisa? Tem. A casa termina na sala e na cozinha? Aqui tem um quarto, que é o meu quarto, maravilhoso, lindo. Aqui é o banheiro, lindo também, maravilhoso. E a gente encerra aqui, ó, no quarto das crianças. Gente, que maravilha, né? É muita bênção. Aí agora eu vou sair do sofrimento, né? Porque aluguel é coisa que é muito ruim. Fico muito emocionada, agradeço muito. Muito mesmo. Para projetos como Pra Ter Onde Morar, do governo de Goiás acontecerem, é necessário uma união de forças de todos os representantes políticos. Eloândia, por ser um município que tem um perfil que se encaixa, a gente tem uma demanda aqui, tem uma população que precisa. Na época nós lutamos muito e graças a Deus hoje é mais uma ação para diminuir o déficit, né, de residências aqui de pessoas que precisam. Como representante dessa cidade, deputado federal, trouxemos dinheiro para cá porque nós acreditamos nessa gestão do nosso prefeito Renato, também do vice Zequinha. E eu digo a vocês, não é uma casa mais ou menos, é uma casa muito bem estruturada, muito bem feita, com bons projetos. A Prefeitura de Aloândia participou diretamente dessa entrega, cedendo o terreno e oferecendo toda a infraestrutura. Fico muito feliz, né, de estar aqui hoje, né, entregando essas 39 casas e saber que nós temos um governador e um vice-governador, Daniel Vilela, comprometido com o municipalismo, com as pequenas cidades. Bom, mais uma cidade contemplada com esse programa que é um sucesso. O único estado do Brasil que entrega casa a custo zero. Hoje, 39 casas sendo entregues aqui na cidade de Eloândia, em parceria com o nosso prefeito Renato, que foi quem viabilizou a área, os lotes, a infraestrutura, programa de parceria entre o governo e o município, porque a gente sabe da demanda enorme que existe por moradias, a gente sabe da necessidade, porque tem muitas famílias em condição de vulnerabilidade social que não tem capacidade financeira para poder adquirir a sua casa, o seu apartamento. Então, o governador tem determinado que a gente avance o máximo possível na construção de casas no interior do nosso estado. E a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, em parceria com agentes da Central Geral de Flagrantes da Polícia Civil, desencadeou uma operação na região do Camelódromo, lá no setor Campinas, após denúncias recorrentes sobre a atuação ilegal de indivíduos que se disfarçam de ajudantes de estacionamento na área azul, os chamados flanelinhas. A ação constatou que os suspeitos abordavam motoristas que tentavam estacionar, exigindo pagamento antecipado sob a alegação de cuidar do carro ou evitar autuações. Para parecerem, na realidade, legítimos, né? Eles utilizavam estratégias que insinuavam um vínculo com o poder público ou com a concessionária responsável pelo estacionamento rotativo, criando um ambiente de coerção e intimidação. As vítimas, em sua maioria mulheres e idosos, relataram sentir constrangimento e medo ao se recusarem a pagar a taxa exigida. 13 pessoas foram detidas em flagrante e conduzidas à central de flagrantes. Investigações apontam que esses suspeitos atuam de forma organizada há anos, com comportamento agressivo e ameaçador, muitas vezes usando tom intimidatório para forçar o pagamento. Muitos possuem antecedentes criminais. E a Guarda Metropolitana da capital reforça que o espaço urbano é de uso coletivo e não pode ser transformado em instrumento de extorsão por criminosos. Agora a gente vai falar de coisa muito boa, né? A gente vai falar de férias e férias é no Araguaia. Então, vamos lá para o Araguaia trazendo as belezas de lá. Os cursos ministrados pelo governo de Goiás por meio da Secretaria da Retomada têm dado resultados para a população que mora às margens do Rio Araguaia. 27 alunos concluíram o curso de culinária e já estão atendendo os turistas. O repórter Vitor Silva foi conferir. Vamos dar uma olhada? Em Aruanã,
o governo de Goiás, através da Secretaria de Estado da Retomada, tem atuado na capacitação de moradores de comunidades ribeirinhas que vivem às margens do Rio Araguaia. Cursos focados no turismo local foram ministrados por equipes do Colégio Tecnológico de Goiás, o COTEC. Nossa equipe foi recebida no Centro do Idoso de Aruanã por 5 alunas que fizeram parte de uma turma de 27 estudantes que concluíram o curso de culinária focado em preparo e montagem de pratos à base de pescados. Elas utilizaram a cozinha do local para elaborar 2 pratos típicos da região: a moqueca cremosa de pintado e a isca de tilápia com farinha panko. Os pratos têm alta procura nos restaurantes de Aruanã. A cozinheira Rosa Andréia, uma das participantes, compartilhou os segredos das receitas, que misturam tradição e técnicas aprendidas no curso. Para a moqueca cremosa de pintado, ela explica que é preciso 1 quilo de postas de pintado temperadas com alho, limão, sal, chimichurri, limão pepper e pimentão do reino. O molho leva pimentão vermelho e amarelo, cebola e tomates cortados em meia-lua, refogados no azeite. Depois, entram 200 ml de leite de coco, requeijão cremoso e um pouco de molho de tomate para dar corpo. As postas são seladas no azeite e incorporadas ao molho, que finaliza com creme de leite e cheiro verde. Já a isca de tilápia é feita com filés cortados em tiras, temperados da mesma forma que o pintado. As tiras passam por farinha de trigo, ovos batidos e farinha panko, ganhando uma crosta crocante ao serem fritas em óleo quente. O toque especial fica por conta dos molhos de acompanhamento, como o de ervas verdes ou a combinação de mel com mostarda. E depois de muito preparo, finalmente ficaram prontos os 2 pratos com pescados, isca de tilápia e a moqueca cremosa de pintado. E eu tô aqui com uma das 5 comandantes desta cozinha, ela que é a Rosa Andréia. Rosa, você que preparou essas delícias pra gente, como que é pra você poder participar desse curso do COTEC e conseguir produzir tanta delícia como essa aqui? Não é difícil, né? Acompanhada com as outras meninas, colegas de trabalho, se torna bem mais fácil, né? Porque aqui uma mão ajuda a outra, né? Então, a gente tem o conhecimento, já que o nosso prato chefe de Aruanã é o pescado, e com todas essas mãos aqui, tornou-se pronto para vocês degustar também, né? Esse prato, o filé de tilápia, a isca, né? E a moqueca de pintado, que é o carro-chefe de Aruanã, né? Que é o peixe. Como que é a aceitação aqui desse prato? O pessoal aqui da cidade gosta? Gosta não, ama. E claro que eu tive que experimentar. Como que é? Eu mergulho ela nesse molho. Isso. Ó, vamos aqui, gente, ó. Quero passar inveja em vocês. Esse é um molhinho verde. Ó, a isca de tilápia, vamos ver se ficou realmente boa. Sensacional, gente. Agora eu vou no outro. Mostarda e mel e um tempero secreto especial aqui de Aruanã. Incrível. Eu preferi o de mostarda. Rosa Andréia vive há 44 anos em Aruanã, pertinho do Rio. Ela tem 7 irmãos, sendo que 5 deles são guias de pesca. A energia do Araguaia já está no sangue desde a infância. Graças ao COTEC, ela e outras dezenas de mulheres têm a oportunidade de se qualificar e entrar no mercado de trabalho. Graças a ações como essa do governo de Goiás, a empregabilidade no estado continua crescendo. Além de Aruanã, os cursos foram ofertados na cidade de São Miguel do Araguaia, Nova Crixás, Britânia e Aragaças. Só nessa temporada, cerca de 400 pessoas do Vale do Araguaia foram beneficiadas. Bom demais, né?
E olha, notícia de última hora aqui, porque a Polícia Federal cumpre mandados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã desta sexta-feira. Advogados de defesa do ex-presidente confirmaram a operação. Ele é alvo de medidas restritivas determinadas pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Entre as restrições, Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica e não poderá acessar redes sociais. Ele também terá de permanecer em casa entre 7 da noite e 7 horas da manhã. E foi proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, não podendo se aproximar de embaixadas nem com outros réus e investigados pelo Supremo. Ministros da Corte já desconfiavam e tiveram indícios de que Bolsonaro se preparava para fugir do Brasil, pedindo asilo político a Donald Trump nos Estados Unidos. Ele agora passará a ser monitorado 24 horas por dia. Os mandados foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal e estão sendo cumpridos na casa do ex-presidente e em endereços ligados ao Partido Liberal, legenda de Bolsonaro, o PL. Notícia de agora, cumprimento de medidas contra o ex-presidente. A gente já imaginava que isso ia acontecer, né? Mariana, eu acredito que seja reflexo do último pedido de passaporte, né, que ele pediu de novo para ir aos Estados Unidos. É isso, a pessoa que ocupou um cargo como a presidência da República, ele tem responsabilidade com essa posição que ocupou, com o que disse e com o que agiu. Ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado. É um crime contra a nação brasileira. Então, ele precisa ficar aqui e responder por isso, responder às instituições brasileiras pelo que ele fez e pelo que ele incentivou pessoas a fazerem, né? Nós temos inúmeros depoimentos, acho que isso tem ficado claro dia após dia no processo, no devido processo legal, que o ex-presidente Jair Bolsonaro incentivou pessoas a fazerem o que fizeram contra as instituições brasileiras. Então, ele precisa estar aqui e responder. E é muito grave quando alguém que não ocupa mais o cargo, como é o caso de um ex-presidente, querer influenciar diretamente na diplomacia, especialmente na diplomacia, e querer usar da sua influência junto ao público para prejudicar o Brasil, porque é o que está acontecendo. Você tem um deputado licenciado, como é o caso do filho dele, lá nos Estados Unidos, que já inclusive assumiu a responsabilidade por ter tentado influenciar um governo de uma nação como os Estados Unidos, importante para o mundo, importante para o comércio exterior do Brasil, a uma posição que prejudica produtores brasileiros. Isso tudo que está acontecendo. Isso não é patriotismo. É importante a gente dizer isso a quem está nos assistindo. Daqui a um ano ele vai vir aí, ou quem quer que ele apoie, vai vir aqui com um discurso de patriotismo e falar que defende o Brasil. Não é. Você tem aí o seu cabo eleitoral, o principal cabo eleitoral, que é seu filho, lá em outro país, prejudicando os produtores brasileiros, influenciando um outro governo a prejudicar o Brasil. Então, isso não é patriotismo, é importante a gente ressaltar isso. Se é patriotismo que os brasileiros procuram, não é nessa corrente ideológica que eles vão encontrar. E aí, Márcio? Parabéns, aplauso para a justiça brasileira, para os ouvintes, e aplauso em libras para o pessoal surdo também. Parabenizar a justiça brasileira. Se tivessem feito isso com Carla Zambelli, estaria aqui, ó. Vacilaram, deixaram a coisa correr frouxa, Carla Zambelli, ó, foi-se embora. E outra coisa, Jair Bolsonaro já teve uma vez no carnaval que ele pediu refúgio dentro da embaixada da Hungria. Então essa turma é fujona, tem que ficar esperta. E não foi só o presidente Bolsonaro que pediu para liberar o passaporte para tentar negociar os 50%, não. Tarcísio de Freitas também pediu. Eu não me lembro qual partido que já pediu investigação contra Tarcísio de Freitas por ele ter pedido o passaporte do Bolsonaro. Então, isso é correto, sim. Esse risco existe, sim. Esse pessoal da direita, né? Predominantemente, essa galera aí, que a maioria deles são filiados ao PL, porque não estou dizendo, estou falando mal do partido. Eles são, na sua própria pauta, você trouxe aí o termo PL. Então, não são igual o Lula.
O Lula ficou, não fugiu, 580 dias, agora não. Ele, o presidente Bolsonaro, ele fala que vai morrer, que não vai conseguir ficar preso. A própria Carla Zambelli. Ele foi preso, o Lula foi preso depois de condenado, né? Sim. Em 3 instâncias. Isso, não, 2. 3. O Bolsonaro mente quando ele fala 3. Eu aposto não é o Bolsonaro, não. Ele foi condenado em todas as instâncias. Todos que falam 3 estão mentindo, são mal desinformados. São 2. Foram 2 instâncias apenas. Só 2. Entendeu? Apenas 2, não são 3. Então o que acontece? A partir do momento que ele tem uma medida dessa, embaixadas, passaporte, fica de olho, tornozeleira eletrônica, mas a tornozeleira ele pode tirar também. Então tá correto, parabéns à justiça brasileira. Temos que respeitar a justiça. Uma coisa que me deixa triste, sabe o que é, Mariana Távora? É ver pessoal do segmento do direito, cara que é advogado, cara que é procurador, cara que é não sei o quê, falar contra a justiça brasileira. Porque a justiça está julgando e está condenando algo que eles não aprovam. É um sentimento terminantemente ideológico. E não podemos ser assim. Vou mandar um abraço aqui para Lucimar Souza Mello, mandando mensagem aqui para a gente no nosso canal no YouTube. A gente também tem muita gente mandando mensagem aqui no WhatsApp, não dá para ler as mensagens de todo mundo, mas quero agradecer também a Suzana, que mandou mensagem aqui, parabéns a Goiás, sempre caminhando para frente. E a Lucimar também junto com a gente. Falar em Goiás, né, que está seguindo em frente, a gente vai falar agora que o governador Ronaldo Caiado, e a gente tem mostrado ao longo de toda essa semana, em viagem ao Japão, ele apresentou as ações desenvolvidas pela gestão estadual que permitiram ao Estado avançar em todos os setores. A fala foi direcionada a uma plateia de empresários japoneses e brasileiros da comunidade eu não sei falar esse nome, mas está escrito Hamamatsu. Algo assim, Hamamatsu, cidade onde aconteceu a palestra, né? E Goiás é exemplo de gestão para o Brasil. Essa foi a palestra. Goiás é exemplo de gestão para o Brasil. Durante o seminário de negócios promovidos pelo Consulado Geral do Brasil no Japão, em parceria com a Goiás Turismo, o chefe do Executivo goiano lembrou que, ao receber o governo em 2019, a situação era calamitosa, com o Estado bloqueado no Tesouro Nacional, sem direito a créditos, devendo servidores públicos e com alta incidência de corrupção na estrutura de governo, além de índices alarmantes de violência, com a presença, né, de facções do narcotráfico em todo o território estadual, né? Ele disse, abre aspas, se você analisar a situação do estado de Goiás, hoje, 6 anos e meio depois da minha posse, verá uma verdadeira transformação. Somos o estado mais seguro do Brasil, onde as pessoas vivem em plena liberdade, seja na cidade ou no campo, enfatizou o gestor, ao afirmar que a criminalidade deu espaço para as pessoas poderem viver em paz. A extinção, né, da criminalidade, o combate à criminalidade fez com que as pessoas pudessem viver em paz. Caiado falou também que Goiás ocupa a primeira posição nacional na educação, tendo se tornado uma referência na área e investe massivamente em tecnologia. Ao discursar sobre ações para a melhoria da qualidade de vida da população, o governador mencionou o sucesso do Goiás Social, responsável por retirar famílias da condição de pobreza e extrema pobreza no estado de Goiás. E agora chegou a hora da gente falar de esportes e é com José Calazans. Bom dia, Calazans. Bom dia. Trocamos sua atenção pelas novidades do esporte. A 17ª rodada da Série B teve um jogo isolado ontem em Belém e Clube do Remo e Novo Horizontino empataram em 1-1. E hoje, o Atlético Goianiense entra em campo para jogar às 19 horas com Criciúma no estádio Antônio Ascioli. Com 22 pontos, o Dragão, se vencer, entra na briga pelo acesso. E o goleiro Paulo Vitor sabe das dificuldades que tem pela frente. É uma competição bem disputada. Sabemos que jogos em casa também é difícil, como jogos fora. Mas a nossa equipe está trabalhando bastante, né, para poder fazer grandes jogos em casa, como fora também. Ontem, pela 14ª rodada do Brasileirão, em noite de emoção no Maracanã, pela despedida do colombiano John Arias, do Fluminense, o tricolor não conseguiu transformar o clima em bom resultado e perdeu para o Cruzeiro por 2-0.
Fabrício Júnior marcou o primeiro e Caio Jorge fechou o placar para o time mineiro. Com o resultado, o Cruzeiro assumiu a liderança com 30 pontos, 3 a mais que o vice-líder Flamengo. A vitória sobre o Atlético Paranaense deixou o Goiás numa boa colocação no G4 da Série B. Com 33 pontos, o Verdão é vice-líder e abriu 8 pontos para o Remo, quarto colocado. E o time esmeraldino volta a jogar amanhã em casa contra o Cuiabá. E o goleiro e capitão Tadeu sabe que mesmo assim não tem jogo fácil. Os adversários já se preparam de uma maneira diferente. Nós que estamos ali na primeira posição, porque ainda estamos junto com o Curitiba nessa primeira posição há bastante tempo, deve ter umas 10 rodadas ou mais aí. Então é óbvio que os adversários se preparam de uma forma diferente. Escala de árbitros para a 12ª rodada da divisão de acesso do Campeonato Goiano. Amanhã, às 15h30, em Nerópolis, Lucas Ramos apita Centro-Oeste e Tupi. E às 16 horas tem Grêmio Anápolis e Rio Verde no estádio Jonas Duarte, com a arbitragem de Wanderson Oliveira. Domingo, com transmissão ao vivo da TBC, tem Ana Paulina e Trindade às 10 da manhã no estádio Jonas Duarte, com Jefferson Ferreira no apito. E fechando a rodada, Breno Souza vai comandar Morrinhos e Iporá às 16 horas no estádio João Vilela. O técnico Luizio Lopes afirmou que a reclamação do atacante Guilherme Parede, que reclamou da forma com que vem sendo escalado, é página virada no Vila Nova e que o foco agora é o jogo de amanhã em casa com o Avaí pela Série B e as dificuldades que enfrenta na competição, que são encaradas pelo treinador vilanovense com absoluta tranquilidade. A equipe conseguiu 2 vitórias e um empate, né? Nós estamos hoje a 2 pontos do G4. Agora, claro que assim, a busca pela evolução, a busca, né, pelo melhor jogo possível, ela é eterna. Do esporte é o que há. Divisão de acesso é na TBC. Bom dia e um ótimo final de semana. Valeu, Calazans. Ótimo final de semana para todos nós. Para você, Ana Flávia. Até semana que vem. Obrigada, Mariana. Para todo mundo que está nos assistindo. Professor Márcio, um bom fim de semana. Vamos aí curtir a temporada do Araguaia, nosso lindo Araguaia. Vamos prestigiar os nossos locais. Você vai para lá? Eu quero ir. Eu quero Cocalinho, Aruanã, Bandeirantes, que me aguarde. Luiz Alves, eu quero. Adoro Araguaia. Eu sou mais cidade mesmo, não conta não. Uma amiga minha, ontem eu ouvi ela falando assim, se for para sair da minha cama, eu quero ir para uma cama melhor do que a minha, não dou conta de ficar e acampar, não. Quando fala Araguaia, eu lembro dos mosquitos, e aí eu baixo o faca, entendeu? Obrigado pelo convite. Eu quero deixar uma frase interessante aqui do filósofo inglês Samuel Johnson. Ele diz o seguinte: o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Muito obrigado. Valeu, Márcio Manuel. Até semana que vem, então. Olha, Goiânia, a gente vai ter muito sol com muitas nuvens, viu? Nessa sexta-feira, períodos de nublado, máxima de 27 graus. A umidade do ar fica entre 32% e 72%. Um pouquinho melhor, mas ainda está muito baixo, tá? A gente fica por aqui desejando para você um excelente final de semana. A gente se encontra na segunda. Até lá.